A paz do Senhor a todos. Bem-vindos a mais uma videoaula produzida pelo Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. Neste terceiro trimestre do ano de 2025, estamos estudando o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Hoje comentaremos a lição de número 10, a expansão da Igreja. O textuário diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. Atos capítulo 8, versículos 4 e 5. A verdade prática nos diz: a Igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. O texto bíblico, a leitura bíblica em classe, está no livro de Atos, no capítulo 8, dos versos 1 a 8 e depois de 12 a 15. Vamos lá. A igreja, ela foi fundada por Cristo na cruz do Calvário e ela foi inaugurada no Pentecostes com a descida do Espírito Santo. Então, a igreja tem uma origem. Além de tudo, a igreja ela tem uma identidade. Ela é a noiva do Cordeiro, ela é a geração eleita, sacerdócio real, ela é a nação santa, ela é a união do povo que foi escolhido, que é propriedade de Deus. Além do mais, a igreja tem um propósito, ela representar, ser um sinal do reino de Deus na terra. E a igreja também tem uma missão, e essa missão foi dada pelo próprio Cristo, anunciar o Evangelho, ser testemunha de Jesus Cristo em toda a terra, em todos os lugares. E um dos grandes desafios da igreja é não esquecer dessa missão. E muitas vezes o próprio comodismo nos leva ao esquecimento. Temos que, às vezes, é mais confortável ficarmos dentro dos nossos templos, ou das nossas comunidades, louvando, adorando, aguardando a volta de Cristo, se ajudando mutuamente. Isso é muito importante. Porém, a missão da igreja é ir a todos os povos, levando o evangelho a toda a criatura. Neste ponto, há uma grande diferença entre o chamado do povo de Israel e o chamado da igreja. Israel foi chamado para ficar na terra até a vinda do Messias. Ele foi liberto do Egito, conduzido pelo deserto e trazido por Deus à terra que mana leite e mel, a Canaã. E ali ele foi chamado a crescer, a prosperar, mediante seguir os mandamentos divinos, preparar um ambiente, um terreno, para que o Messias viesse. Já a igreja, ela foi chamada para ir a todo mundo e anunciar que o Messias veio. Morreu pelos pecados do povo, ressuscitou e voltará buscar a sua igreja. Então a proposta da igreja é sair. É uma proposta de dentro para fora e não ficar estática. Não é uma postura geográfica no sentido de se fixar, mas sim é uma postura aberta de sair por todos os lugares. E não poucas vezes na história, quando a igreja acaba esquecendo desse chamado, esquecendo dessa missão e acaba sendo dominada por um certo comodismo, não poucas vezes Deus permite as tribulações e dificuldades para que haja um despertamento da igreja e a igreja se lembre da sua missão. E parece que é isso que Lucas está descrevendo no livro de Atos, no capítulo 7 e também no capítulo 8, que é o tema da lição. Veja, levando em conta que a crucificação de Jesus Cristo ocorre por volta do ano 30, da nossa era, no ano 30 depois de Cristo, e levando em conta que muitos estudiosos, inclusive uma autoridade no Novo Testamento, N.T. Wright, afirma que a conversão de Paulo foi por volta dos anos 34 e 36, e entendendo que nesses ambientes, que inclusive Saulo participou da perseguição, da morte de Estevão, podemos compreender que havia se passado entre a descida do Espírito Santo em Pentecostes e até a perseguição em Atos 8, em torno de
4 anos, seguramente 3 anos, mas podendo chegar a 4 ou até 5 anos, né? O F.F. Bruce sugere justamente isso, que o intervalo entre a descida do Pentecostes e o capítulo 8, que é o início dessa tribulação, dessa perseguição mais ferrenha sobre a igreja, né? Inclusive com a anuência de Saulo, era entre no mínimo 2 e até 5 anos. É o período entre os dois capítulos, né? Capítulo 2 e o capítulo 8. Então, levando em conta isso, considerando que se passaram aí 4 anos, nós lembramos que a igreja, nesses 4 anos, ficou restrita a Jerusalém. Não tinha nem ido para a Judéia e nem ido para Samaria. Ou seja, a igreja, mesmo cheia do Espírito Santo, mesmo vivendo em unidade, mesmo fazendo a diferença, ela acabou se acomodando em Jerusalém. Alguns afirmam que poderia ser uma visão escatológica dos apóstolos que entendiam, né, uma visão ainda equivocada ou ainda não formada plenamente, que entendia que Jesus já estaria voltaria a Jerusalém, instalaria o seu reino e estavam aguardando. Então, não sentindo essa opção, segundo essa tese, eles optaram de ficar ali aguardando e não deram conta ou se esqueceram que Jesus tinha falado que após o enchimento do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, era para ser um enchimento de poder para que eles testemunhassem em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, repetimos, passaram-se 4 anos e a igreja não saiu de Jerusalém. Não foi nem para a Judéia, nem tampouco para Samaria, né? E o teólogo Howard Marshall, no seu comentário do livro de Atos, diz que pode-se afirmar que a perseguição em Atos 8 foi necessária para que a igreja finalmente começasse a cumprir a missão que lhe foi designada pelo Senhor Jesus. Então nós agora, em Atos 8, temos uma igreja diante da perseguição. E o ponto 1 diz assim, embora perseguida, não fragmentada. O texto nos informa que após a morte de Estevão, houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Essa perseguição foi motivada pelo zelo religioso dos judeus que não criam, não aceitavam que Jesus de Nazaré era o Messias prometido, que não cria na ressurreição de Jesus e que via os seguidores de Jesus, os seus compatriotas, que afirmavam que Jesus era o Messias e que Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos, eles entendiam esses seus irmãos como hereges, como blasfemos, traidores. Eles viam como ameaça à unidade nacional, era uma ameaça social que precisava ser combatida e destruída. Era um fervor, era um zelo religioso. Eles entendiam que estavam fazendo aquilo que Deus se agradava, quando era totalmente ao contrário. E com isso, os crentes tinham 2 opções: ficar e ter talvez o mesmo destino de Estevão, ou ser arrastado para a prisão, ou fugir para outras partes. Então, os apóstolos decidiram ficar em Jerusalém, cuidando da igreja, daqueles que ficaram, e a grande maioria dos crentes fugiram para fora e foram para a região da Judéia e Samaria, que Jesus já tinha falado que era para a igreja ir, mas agora foram de forma forçada. Contudo, continuavam ligados à igreja sob a liderança dos apóstolos. Não foram formar outras igrejas, mas acabou havendo uma extensão da igreja de Jerusalém, chegando até Judéia e Samaria por causa desta perseguição. Embora distantes geograficamente, havia o mesmo espírito de união, de unidade, de compromisso e de comprometimento. A igreja, ela estava em luto porque perdeu um servo de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, e alguns irmãos piedosos acabaram dando dignidade ao corpo de Estevão e fazendo o seu sepultamento e também fazendo um grande lamento pela perda deste grande homem. Isso nos mostra que o mundo é injusto, é violento e que o crente e a igreja não está imune a isso. Contudo, podemos viver a tristeza e o luto, mas jamais a igreja perderá a esperança. Temos um Consolador, temos alguém que está ao nosso lado, nos sustentando nos momentos difíceis e mesmo diante de uma perda
tão dolorida, a igreja manteve-se firme no seu propósito, na sua fé e no seu compromisso com o reino de Deus. A igreja ela estava em luto, ela estava triste, mas não estava desesperada. Jamais houve desespero. A igreja manteve firme a sua convicção, lembrando das palavras de Jesus, agora se lembrando das palavras de Jesus, ditas ali antes da sua traição, antes de ser traído por Judas, que Jesus falou: olha, o mundo odiaria vocês porque vocês não são do mundo. E assim como o mundo me odiou, vocês também seriam odiados para o mundo. A morte de Estevão foi início da primeira perseguição geral contra os discípulos em Jerusalém. Atos 8:3 nos fala sobre isso. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Contudo, eles mesmos dispersos continuaram anunciando que Jesus, o Messias, que morreu na cruz, ressuscitou dos mortos, estava reinando e reinava à destra de Deus Pai. O ponto 2 nos diz que essa igreja evangeliza. E era uma evangelização centrada na palavra. Vemos isso em Atos 8:4. Mas os que andavam dispersos, ou seja, que fugiram da perseguição em Jerusalém e que foram dispersos, muitos sem saber para onde ir, mas sabiam o que fazer e o que falar. Iam por toda parte anunciando a palavra. E que palavra era essa? Quando fala anunciando a palavra, levando em conta que nesta época nenhum escrito do Novo Testamento, não havia nenhum registro do Novo Testamento, nenhum dos evangelhos havia surgido, nenhuma das cartas de Paulo havia surgido. E que palavra é essa? São palavras baseadas no próprio Antigo Testamento, que testemunhavam de Jesus. Eles ensinavam que Jesus de Nazaré é a semente da mulher, prometido antes da expulsão do Éden, e que essa semente esmagaria a cabeça da serpente. Eles anunciavam que Jesus de Nazaré é o descendente prometido a Abraão, pelo qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Jesus de Nazaré é o filho de Davi, que sentará eternamente no trono. Jesus de Nazaré é o Messias, o Cristo prometido pelos profetas, que tiraria o pecado do povo e daria início ao reino de Deus, ao Shalom prometido. Jesus de Nazaré é o Filho do Homem, visto pelo profeta Daniel, reinando com o ancião de dias. Jesus de Nazaré é o Messias, o Filho do Deus vivo, que morreu pelos pecados, ressuscitou com poder e glória e tem toda a autoridade nos céus e na terra. Todo aquele que nele crê alcança perdão, justificação diante de Deus e vida eterna. E no nome desse Jesus, eles caminhavam, levando cura, levando restauração e expulsando demônios na autoridade de Jesus Cristo. Essa mensagem era anunciada não só como um discurso, mas no poder do Espírito Santo. Então, era uma evangelização centrada na palavra e era uma evangelização, como já falamos, centrada em Cristo. O texto mostra que as pessoas estavam sedentas pelo Evangelho. Olhe bem, Atos 8:5-8. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. E as multidões unanimemente prestavam, a multidão de samaritanos, não eram mais judeus em Jerusalém, agora de samaritanos, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos saíam de muitos dos que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Temos aqui 3 conclusões deste texto. A primeira, há quanto tempo eles estavam esperando a boa nova? Jesus havia ressuscitado e subido aos céus já fazia 4 anos, como nós falamos no começo dessa lição. E eles estavam aguardando. E ninguém ia levar essa mensagem para eles. Quanto tempo aguardando a mensagem de salvação? Quanto tempo ou quantas pessoas talvez partiram nesses 4 anos sem ouvir a mensagem do Evangelho? Quantos do nosso tempo estão nessa mesma situação? Aguardando uma mensagem de salvação, aguardando uma mensagem de redenção, aguardando uma mensagem que transforma. Cabe à igreja sair do comodismo e investir todos os seus recursos financeiros, espirituais, humanos,
levando a mensagem de Cristo, seja dentro da sua cidade, mas também onde o Senhor apontar, onde o Senhor determinar, levar a mensagem de Cristo a todos os lugares. A segunda conclusão é que, será que estamos pregando Cristo ao mundo? Estamos levando a palavra, mas será que estamos levando a palavra centrada em Cristo? Será que estamos pregando Cristo nos nossos púlpitos? Ou estamos pregando realização de desejos humanos? Ou estamos pregando um legalismo moralista que não traz salvação? Ou estamos pregando prosperidade material? Ou estamos pregando uma autoajuda que deixa a pessoa ainda mais cheia de interesse próprio? Ou estamos pregando uma mensagem que leva ao medo, à culpa e à ganância? Ou estamos pregando uma graça barata, sem compromisso, sem conversão, sem transformação de mente e de caráter? Ou estamos pregando uma ideologia social ou política, misturando Cristo com ideologias, com sistemas, com formas e filosofias humanas? Uma igreja cuja mensagem não está centrada em Cristo, ela perdeu o seu sentido de existir e não pode ser considerada uma genuína igreja de Cristo. A mensagem de Cristo, ela envolve a denúncia do pecado, ela envolve um chamado ao arrependimento, ela envolve uma oferta à justificação pela fé em Cristo e, mediante essa fé, essa salvação, uma transformação interior que nos leva à santificação. Terceiro, e se estamos pregando Cristo, estamos pregando na unção e na autoridade do Espírito Santo? Ou nossa mensagem ela é baseada em sabedoria humana, meramente filosófica? Ou será que estamos pregando Cristo com mais uma religião, entre outras? Ou será que estamos pregando Cristo apenas com retórica, emocionalismos, discursos inflamados, mas sem a unção, sem a autoridade do Espírito? Isto é essencial para a pregação do Evangelho. Paulo dá o seu testemunho na carta aos Coríntios, no capítulo 2, dos versos 1 a 5. Ele diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Além dessa proposta de evangelização, essa igreja também dava suporte à evangelização. Vemos que, com a pregação de Filipe, houve conversões e batismos em massa em Samaria. Não devemos nunca esquecer que o capítulo 8 centra muito disso, em Samaria. E devemos lembrar que os samaritanos, até esse momento, eram um povo desprezado pelos judeus. Eram considerados uma mistura de gente, não eram considerados como na mesma categoria do povo judeu. Eram ditos heréticos, havia um ódio histórico entre os povos que começa no Antigo Testamento, há muito tempo, lá na invasão da Síria, por volta do ano 722, que as 10 tribos acabaram sendo dispersas e houve aí o rei assírio trouxe povos de outras etnias e ali houve uma mistura e depois com o retorno do exílio houve uma resistência contra os judeus que voltaram, uma resistência contra a reconstrução de Jerusalém, que é relatada em Êxodo e Neemias. Uma animosidade se formou, havia até um templo de Gerizim que era concorrente de Jerusalém e todos esses fatores foram trazendo ódio, trazendo desprezo de um pelos outros. Mas o poder do Evangelho alcançou este povo de uma forma inquestionável, quebrando todas as barreiras étnicas e todo esse histórico de beligerância, a ponto de Pedro e João, maravilhados, ouvindo o que tinha acontecido, saírem de Jerusalém, indo até Samaria, para confirmar o que estava acontecendo. Veja, era o mesmo João
que poucos anos atrás queria invocar fogo do céu para consumir os samaritanos, conforme nós lemos em Lucas 9:54. Mas agora, este mesmo João, transformado e cheio do Espírito Santo, desce para ajudar, para abençoar, para compartilhar o dom que recebeu, para impor as mãos sobre os crentes em Samaria, que agora faziam parte da igreja em Cristo, para que eles também recebessem o Santo Espírito. O trabalho de evangelização precisa do suporte da igreja mãe, financeiro, logístico, doutrinário e espiritual. As novas comunidades formadas devem ser entendidas como uma extensão da igreja mãe, abraçadas, acolhidas, até que elas ganhem força, robustez, que elas cresçam e elas mesmas possam começar a frutificar e apoiar outras comunidades nascentes. Mais tarde, nós veremos que as igrejas que surgiram pelo trabalho missionário dos apóstolos, inclusive do apóstolo Paulo após a sua conversão, estas igrejas na Ásia e na Macedônia, em Acaia, elas trouxeram ofertas para ajudar a igreja-mãe, que estava passando por necessidades econômicas devido a um grande período de escassez e de fome que havia na região. E ali, naquele momento, essa mesma igreja que abençoou as outras igrejas, levando o evangelho, agora essa igreja também era abençoada pelas igrejas que foram formadas. É assim que deve ser o reino de Deus, é assim que deve ser a noiva de Cristo, um ajudando, suportando os outros nas suas necessidades. E além de mais, esta igreja, para ser um evangelismo eficaz, tem que ser acompanhado de um discipulado. O discipulado e a instrução são partes fundamentais do processo de evangelismo, fortalecendo a fé nos novos convertidos, ensinando a palavra, incentivando a busca e enchimento do Espírito Santo para a capacitação do testemunho e despertando a convicção de identidade e do propósito de cada cristão. Com a palavra, cada crente vai crescendo, aprendendo a sua identidade, o seu propósito, a sua missão, entendendo a sua vocação e se colocando à disposição para servir. É este o processo que Paulo nos ensina na carta aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11. Ele mesmo, Cristo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, a medida e a estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina e pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, como já falamos, seguindo a verdade e amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E sem o recebimento do Espírito Santo, o próprio processo de evangelização ele pode ser comprometido. Os novos convertidos e as novas igrejas precisam conhecer e experimentar o agir do Espírito Santo para que elas também se tornem testemunha do Evangelho. Como conclusão, convém aqui repetir o que foi dito pelo autor da lição, que foi muito feliz na conclusão que ele fez. Ele diz assim: vimos como o Evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Ou seja, essa perseguição despertou a igreja para um trabalho que ela estava se esquecendo. Isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro. E ele repete, a palavra de Deus e a cruz de Cristo. E esta mesma palavra nós devemos ter na nossa pregação atual. Sem Cristo, sem a Bíblia, não há evangelho. A Bíblia não destaca os métodos que Filipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatiza o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus, dando a ele autoridade. Este é o exemplo que todos nós, da Igreja de Cristo, devemos seguir. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.